Desde os primórdios da história, o automobilismo sempre ofereceu riscos. No passado, acima da técnica e da habilidade, era necessário que os pilotos tivessem muita coragem. Tragédias impressionantes aconteceram para que nos dias atuais, o esporte pudesse oferecer mais segurança aos competidores e espectadores. Porém, uma delas marcou a história como uma das mais catastróficas. Hoje vou te contar sobre o dia mais trágico do automobilismo. Mas antes, se você ainda não é inscrito, clique no botão Inscreva-se e ative as notificações para receber todas as nossas curiosidades. Eu sou o Roberto Barreto e seja muito bem-vindo ao canal Realmente Curioso. Em 1923, nascia uma competição que se tornaria tradicional. As quase centenárias 24 horas de Le Mans, uma prova de resistência de 24 horas no circuito de Sarthe, na França. A ideia partiu do diretor da revista Rouffil, que fazia críticas aos automóveis da época por apresentarem condições frágeis, ao contrário do que era apresentado nas propagandas. Houve uma reunião junto a um jornalista e um diretor de uma fábrica de bicicletas, Charles Farrow e Georges Duran, de onde foi idealizada a corrida como uma forma de provar o que os fabricantes anunciavam. A competição foi criada visando aliar velocidade e resistência para observar o desenvolvimento dos carros e promover avanços tecnológicos, além de buscar visibilidade no mercado automobilístico. O circuito, com mais de 13 quilômetros e com uma reta com extensão de 5 quilômetros. Nela, as máquinas alcançam uma velocidade de mais de 300 quilômetros por hora. Porém, a disputa automobilística que se tornou a mais famosa, cara e prestigiada no mundo, teve um capítulo sombrio. Era 11 de junho de 1955, a 23ª edição do evento. Como de costume, o público lotou as arquibancadas para assistir ao espetáculo a motor e 60 carros participavam da disputa. Tudo corria bem, até que na terceira hora da corrida, na volta 35, o inglês Mike Hawthorne, da Jaguar, estava na liderança disputando a posição com o argentino Juan Manuel Fangio, que pilotava para a Mercedes. Mike recebeu sinal de sua equipe para fazer uma parada de reabastecimento, e sua ideia foi parar imediatamente e não dar mais uma volta para ir aos boxes. Não sabendo o caos que se instauraria depois disso, o piloto ultrapassou o retardatário Lance Macklin e passou a diminuir a velocidade do seu Jaguar. A decisão errada do piloto e sua parada brusca geraram um efeito dominó catastrófico, pois os outros pilotos, com carros menos tecnológicos que o dele na época, não conseguiram frear com a mesma agilidade. Lance Macklin desviou, se colocando à frente do piloto francês Pierre Levegh, que por sua vez não conseguiu desviar e acertou a traseira de Macklin. O carro do francês, que vinha em uma velocidade próxima a 300 km por hora, se chocou contra o muro, ficando completamente destruído, ceifando sua vida na hora. Mas a destruição não ficou restrita apenas à pista. Algumas partes do veículo, como o eixo dianteiro e o bloco do motor, se desprenderam e foram em direção às arquibancadas em alta velocidade, atingindo os espectadores. Uns foram decapitados ou esmagados. Outros foram queimados pelas chamas geradas pela explosão do automóvel. O cenário era de desespero e horror. Batidas simultâneas, partes de carros voando, incêndio, além do corpo do francês estendido sobre a pista e um amontoado de vítimas nas arquibancadas. Uma pequena equipe médica com cerca de 30 profissionais
pouco pôde fazer para impedir o infeliz resultado de 84 mortos e 120 feridos. Mas se você achou que isso foi suficiente para encerrar a competição ali, achou errado. Pois bem, a direção da prova decidiu dar continuidade à corrida, evitando que os quase 300 mil espectadores presentes abandonassem o circuito ao mesmo tempo. Com isso, o socorro às vítimas foi mais dificultado. Após 8 horas da tragédia, o argentino Fangio liderava a corrida. A Jaguar continuou na resistência e venceu a disputa com Mike, responsável pela parada geradora do caos, e seu compatriota Ivor Bueb. No pódio, ambos comemoraram a vitória com espumante, o que gerou comentários, polêmica e revolta diante de todo o ocorrido. A equipe da Mercedes, que tinha construído uma importante reputação até aquele fatídico dia, se retirou da corrida e de todas as competições daquele ano e assim permaneceu até o ano de 1987. Mike Hawthorne, que tinha vencido a corrida naquele ano, chegou a competir na Fórmula 1 e venceu 3 vezes. A última delas foi em 1958, no Grande Prêmio da França. No mesmo ano, faleceu em decorrência a um acidente de trânsito. Semanas depois do ocorrido, as melhorias no circuito começaram. As pistas foram alargadas e foi criada uma faixa de separação para o reabastecimento. No ano seguinte, o número de competidores foi reduzido a 49. Mais tarde, mudanças continuaram a ser feitas para promover a segurança nas corridas, para pilotos e para o público. No passado, a preocupação era somente que os carros atingissem altas velocidades. E, infelizmente, muitas foram as vítimas fatais na trajetória do esporte. No entanto, com a tecnologia e os investimentos dos fabricantes, organizadores e patrocinadores, os acidentes foram reduzidos, contribuindo para o alcance dessa modalidade que, desde sempre, é movida por paixão. A tradição das 24 horas de Le Mans permanece até hoje. No entanto, o circuito passou por inúmeras mudanças e reparos ao longo do tempo. Uma delas foi a criação de curvas para diminuir a velocidade dos carros, além das exigências de proteção aos pilotos. Essa foi a história do dia mais trágico do automobilismo. Eu vou ficando por aqui, mas antes te convido a deixar o seu like no vídeo, compartilhar com seus amigos e comentar o que mais te impressionou nesse desastre. No canto direito estão aparecendo mais 2 vídeos realmente curiosos. Vale a pena conferir. Eu vou ficando por aqui. Te espero lá.